Muito bem, pessoal. Então, continuando aqui a nossa aula, eu falei que eu ia mostrar outra utilidade aqui do painel. Então, é o seguinte. Então, a princípio, nós faríamos assim, ó. O que eu fiz aqui? Espera aí um pouquinho, o que eu fiz aqui? Tá, deixa eu dar uma ajeitada aqui. Então, a princípio, nós faríamos assim. Aqui no caption dele, ele dá para apagar. Não necessariamente é obrigado a ter o caption. Se você não vai usar como botão, não precisa ter o caption dele ali. Então, eu poderia esticar ele e usar ele como um depósito de componentes. Por exemplo, eu poderia colocar aqui botões. Se colocar esse botão, posso colocar vários botões aqui. Talvez eu quisesse, por exemplo, usar ele como um depósito, certo? Ele serve como um depósito para você organizar os componentes na hora de movimentá-los, ou então você queira organizar. Eu costumo, às vezes, usar da seguinte forma. Deixa eu apagar aqui. Vamos supor aqui que eu queira fazer o seguinte, porque esse dbGrid aqui, ó, quando tiver texto aqui, o texto a princípio ele vai ficar meio coladinho aqui. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia, por exemplo, fazer assim, ó. Eu já fiz muito isso, ó. Eu colocaria assim, ó. Eu pegaria esse painel aqui, eu faria assim. Colocaria aquela propriedade lá que a gente usou, essa aqui, ó, como lower edge. Eu colocaria uma cor branca, a cor branca. Pode ser outra cor, mas eu colocaria uma cor branca, certo? E aí eu faria esse aqui eu colocaria como a borda dele como none. A princípio não, a princípio eu daria um Ctrl X e clicaria aqui dentro e um Ctrl V. Aí eu coloco ele lá dentro do painel, ó. Daria um espacinho mais ou menos aqui, ó. Ó, um espacinho, ó. E colocaria então a propriedade borda estilo dele como none. Vou dar uma cor para vocês notarem aqui, para vocês verem. Ó, tá vendo? Então quando o texto aparecer, ele aparece daqui para lá, dando um certo espacinho aqui, ó. Uma espécie de margem. Fica mais bonito na hora de visualizar. Claro que aqui eu encostaria levemente aqui, ó, porque ele cria uma barra, uma scroll aqui, uma barra de navegação. Então isso não pode estar assim, ó, tem que estar mais ou menos aqui, ó. Esses pontinhos ajudam. Então, dessa forma aqui eu consigo dar uma margenzinha e o texto fica mais bonito, mais aparente. Deixa eu botar branco de novo ali. Então, só para vocês entenderem o que se pode fazer, certo? Então daí, claro, se a minha lista for desse tamanho aqui, claro que eu puxaria aqui até o final, né? Depois eu testaria para ver como é que ficou. Certo, pessoal? Deixa eu dar um Ctrl X de novo, vou botar lá de volta aqui no formulário. Vou arrumar aqui como é que estava para depois. Deixa eu arrumar como é que estava aqui, né? Bevel. Aqui, né? Bevel. Oh, perdão, estilo da borda. Então agora single de novo. Tá, aqui. Então eu poderia colocar a minha. Só um pouquinho. Opa, o que que deu? Ih, rapaz. O que eu fiz com a minha imagem? Deletei a imagem. O que que eu fiz com a imagem? Dei um comando errado ali que acho que eu deletei a imagem. Não tive como recuperar. Então, aí a gente faz assim. Tem uma coisa que se pode fazer. Se você, sem querer deletar uma imagem, não tiver como recuperar aqui no Edit, ó, não dá mais para recuperar. Eu estou tentando colar aqui, não está colando, ó. Não sei o que aconteceu. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar a imagem aqui.
Se não tiver aqui, se perdeu, ó. Tá aí meu status bar. Eu não renomeei, né? Imagem. Então a gente pode fazer assim, que eu vou sair e vou dizer para não salvar. Não salvar. Vou abrir de novo. Aham, viu? Agora eu estava na questão do painel, né? Vou fazer de novo o que eu já tinha feito. Na hora ali eu não sei o que aconteceu, eu dei um Ctrl X e eu perdi a imagem. Mas aí como eu saí do programa e não salvei, aí neste caso aqui eu recuperei ela então. Deixa eu ir no Caption aqui, né? Caption. Deixa eu deletar aqui. Ó, eu vou aqui, vou dar um Ctrl X. Ctrl X. Tá. Ctrl V. Pronto. Tá aqui a imagem. Ó, eu coloquei dentro do painel. Certo, pessoal? Dentro do painel. Então assim eu posso colocar tudo aqui se eu quiser organizar. Se eu quiser usar ele em outro local assim e organizar alguns elementos, eu posso usá-lo. Então esse é um dos objetivos do painel. Seria bom, claro, renomear ele. Se você tiver vários painéis, vou dar um Ctrl C aqui e vou dar um Ctrl V aqui. Ó, eu criei outro painel igualzinho. Vou deletar aqui. Vou colocar esses 3 botões. Vou dar um Ctrl X. Seleciono aqui, dou um Ctrl V. Coloquei os 3 botões ali. Se você for usar vários painéis, então seria bom renomeá-los. Renomeá-los aqui na propriedade name. Embora coloque com painel 1 e painel 2, quer ver aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Painel 2. Ó, seria bom renomear. Se você for, por exemplo, colocar botões de menu aqui, você colocaria painel menus, alguma coisa assim. Se você for usar o painel para outro objetivo, colocaria o nome, diferenciando. Então isso é importante, até porque é uma coisa interessante, pessoal. No painel tem uma coisa interessante. Se você precisa, por exemplo, assim, ó. Se você precisa desabilitar todos esses botões aqui, por algum momento você não quer que numa determinada situação o usuário não tenha acesso ao clique deles, desabilitá-lo, né? Então você só desabilitaria, aqui está funcionando normal, você só desabilitaria o painel, aqui ó, estou selecionado com o painel 2, eu vou desabilitar aqui ó, vou botar como false aqui, só como exemplo, tá? Então se ele está desabilitado aqui, o usuário não tem acesso aos botões porque ele vai ficar, é como se ele ficasse fechado. Eu vou salvar e vou executar. Vamos testar então. Ó, quer ver? Ó, tá vendo? Não tem efeito nenhum agora. Por quê? Porque ele está desabilitado. Eu não vou ter acesso aos elementos dentro dele, ó. Tá vendo, ó? Então, de alguma forma eu queira fechar, desabilitar esses botões todos, os elementos. Então, eu não preciso fazer um por um. Eu apenas desabilito este aqui, o painel, e dessa forma, então, eu não tenho mais acesso aqui. Vou lá de novo. Agora, se eu colocar como true de novo aqui, ó, eu volto a ter acesso aos botões. Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou deixar eles aqui, então, por enquanto, tá, pessoal? Vou deixar e vou ver se eu consigo colocar lá para cima. Colocar lá para cima, aqui para cima. Tá. Então, assim, aprendemos um pouquinho sobre os painéis. Até a próxima, então. Até a próxima videoaula.